É uma tristeza para todos nós. Chegamos ao final de mais uma audição do programa Frevo, Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar nas emissoras da Universidade Federal de Pernambuco, Rádio Universitária FM, Rádio Universitária AM, durante todas as épocas do ano. Até o próximo programa. Esteve com os senhores Hugo Martins. Universitária FM 99.9. Segundo Encontro Rasta, nos dias 3 e 4 de novembro, no Eco Camping da Vandinha, na Praia de Calhetas, com Valdir Afonjá, Dudu Lemos, Cid Rasta, Acaia, Coragem Rasta e mais, Eric Gabinho, João Ferreira e Samichanga, Gabriel Rasta, China Souza e Nortista. Uma homenagem a Ivano Nascimento. É o segundo Encontro Rasta, na Praia de Calhetas, nos dias 3 e 4 de novembro, com muita paz e muito reggae. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e está começando o programa Fora da Curva, que tem reprise às 10 da noite. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo também pelo Facebook, nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva, e participar pelas redes sociais. A Câmara Municipal do Recife realizou no dia 6 de outubro o debate Cada Vida Importa, sobre a violência que vitima a juventude pernambucana. No encontro, vários jovens relataram a maneira como foram abordados por policiais, geralmente sem terem direito a falar nem explicar nada. São tomados como suspeitos e têm que ficar calados. O assunto foi tema da reportagem A Violência Policial contra a Juventude Negra de Pernambuco e o Silêncio da Classe Média, da Marco Zero Conteúdo. Parece haver uma naturalização na sociedade de que essa população está sempre envolvida com crimes. Por isso, o programa de hoje pergunta: por que o jovem negro e pobre é sempre suspeito? No estúdio estamos com a professora de Direito da UFPE e da Universidade Católica e pesquisadora do grupo Asa Branca de Criminologia, Marília Montenegro. Bom dia, Marília. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Estamos também com a integrante do coletivo Juntos, Cleonice Saraiva. Bom dia, Cleonice. Bom dia. E também com o jornalista Laércio Portela, nosso parceiro da Marco Zero Conteúdo e autor da reportagem. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. Cleonice, na sua vivência e na sua militância, como é que você tem visto, que relatos e que situações têm acontecido de abordagem policial aos jovens negros e pobres? Boa tarde, né? Não, bom dia, como eu disse a vocês. O que é que eu vejo que está acontecendo, e eu vou contar para vocês uma experiência recente, que não tão, né, no início de 2017, onde eu estava com muita dor, fui à UPA. Sempre na UPA tem 2 policiais, 4 policiais por aí de plantão para manter a segurança, eu acho. E aí, né, dentro daquele movimento, quem já foi na UPA sabe que é muito lotado, as pessoas, o atendimento é demorado, então as pessoas estão sempre estressadas e com dores.
E aí tinha uma senhora com o marido dela, que estava de cadeira de roda, num estado bem debilitado. E essa senhora estava muito nervosa, ela tinha em torno dos seus 52 anos. E ela gritava, e porque ela queria atendimento para o marido dela. E aí um policial foi até essa senhora muito bruscamente e pediu para que essa senhora se acalmasse, porque não ia adiantar ela ficar gritando, porque o marido dela ia ser atendido quando tivesse que ser. Porque estava cheia, ela não era prioridade nenhuma. Então, dessa maneira, a abordagem do policial para essa senhora. E aí tinha um rapaz negro, bem estereotipado, como que a gente entende como marginal, né? Então, era um rapaz negro tatuado, com aquela característica da bermuda da silhueta e tal. Bem esse perfil que eles já taxam como marginal, também sendo atendido, com o braço fachado. E disse, poxa, fala direito com a senhora, só tá preocupada com o marido dela aí. O marido dela tá aí há umas 3 horas, mais ou menos, passando mal coroa. Então, né? E aí o policial fez, você é marginal aqui, não tem direito de falar não. Cidadão é cidadão, marginal é marginal. Você vai se retirar agora do hospital. E aí eu vendo essa situação, comecei a filmar, claro, porque é um absurdo, né? Você negar o atendimento à saúde porque ele julgou de alguma maneira que aquele rapaz era um marginal só porque ele estava pedindo para que o policial tivesse um pouco mais de educação. E aí eu comecei a filmei a situação toda, colocaram o rapaz para fora do hospital mesmo. Rapaz, se não quis ir, eles foram truculentos, levaram a força, colocaram lá fora. Uma técnica do hospital, um funcionário do hospital, viu que eu gravei, disse ao policial que eu gravei, e o policial veio até mim. E aí ele já veio sendo agressivo, me acompanha. Eu disse, não, por quê? Porque você me gravou. Eu disse, sim, gravei, não estou de acordo com a sua atitude, ela é cidadã, merece respeito, e ele também é cidadão, merece respeito. Você colocou ele pra fora porque ele pediu pra você ser mais respeitoso com a senhora que está desesperada em atendimento médico com seu marido. Você tem a minha foto, você não tem direito, então eu vou tirar uma sua. Bateu uma foto minha também. E aí eu já fiquei com medo. Por que ele vai bater uma foto minha? E ele disse, você vai me dar o celular. Eu disse, eu não vou dar meu celular pra você. Você não vai apagar, porque se você apagar, eu tô garantindo pra você que isso não vai ficar desse jeito, não. E eu disse, você tá me ameaçando? Ele, está avisada. Se retirou de perto de mim. Isso eu fiquei lá, todo mundo da UPA, com medo, ele vai matar você. Não é incomum, policiais já mataram o meu tio, eu já relatei isso na reportagem que eu fiz com o Laércio. Então eu já vi a polícia matar diversas pessoas, já vi a polícia fazer pessoas comerem caco de vidro, já vi policiais fazendo pessoas negras comerem espinho. Sabe aquele espinho que tinha muito tempo atrás, que era uma planta redonda? Eu esqueci, tipo um cacto, que ele tem uns espinhos, palmas, uns espinhos grandes, faziam as pessoas comer isso na comunidade onde eu cresci. Então, policial... Qual é a comunidade? Era a Ilha do Maruim, aqui mesmo em Olinda. Não sei se vocês conhecem, próximo a Ponte Preta, Santa Teresa, né? Mas é mais conhecida como Ilha do Maruim. E ali a agressividade era enorme. Não, a polícia, pra gente, era sinônimo de entra, fica em casa, cala a boca, não faz barulho, pra ninguém te notar. Então, sempre foi assim. E eu só resolvi essa situação com o policial, que trouxe outros policiais pra olhar pra minha cara. Então, vieram outros policiais, ficaram me olhando, como se dissesse, a gente sabe quem é você. Tá entendendo? Ficou louco aqui. E eu, assim, eu comecei a ficar tão nervosa que eu disse, eu vou ter que falar com esse policial, porque eu vou sair daqui, né? E aí... vai acontecer alguma coisa comigo. Eles não vão me deixar ir pra casa com essa gravação de jeito nenhum. E aí, no final, com muito medo, eu fui ao policial, pedi desculpas ao policial. Gente, eu pedi desculpas ao policial por estar denunciando uma agressividade, uma agressão desse tamanho com 2 pessoas. Uma que só estava preocupada com o marido, e outra que ele estereotipou como marginal e decidiu que não merecia nem atendimento médico. E a mim que tinha filmado isso. Então, assim... E aí, quando você me pergunta qual a cor dessas pessoas, todas eram negras. A população que vai pra UPA é preta, gente. Né? 54% da população brasileira é negra. Marília, essa situação, me parece que ela é policial e social, quer dizer, há um racismo, uma naturalização, né? Quer dizer, todo o sistema judiciário penitenciário, ele tem essa característica, né? Eu vou me colocar logo na minha condição de mulher branca, né? De classe média, que escuta os relatos. Então, é um ponto que eu acho importante a gente destacar. Ou seja, de alguma forma, a gente, dentro dessa estrutura racista, e esse racismo é institucional, né, ele está presente na nossa estrutura, alguém se beneficia com ele. E se alguém se beneficia, essa pessoa que se beneficia, ela tem classe e tem cor.
Então a gente precisa pontuar essas falas, escutar essas falas, né? E sinceramente é constrangedor, porque eu vou escutar falas que para mim seriam inimagináveis. E só são inimagináveis pela cor que eu tenho, né? Então a gente precisa pontuar e pensar a partir dessa perspectiva, né? Então como essa academia nossa, ela ainda é branca, e como essa academia, ela vive desses relatos. Então a gente vai ter que pontuar todos esses espaços aqui, no que Cleonice apresentou para a gente, né, do que parece ser uma rotina que não pertence, e esse não pertencimento ela é muito mais do que uma classe. Ou seja, a cor de pele, a raça, ela anuncia uma classe. Então a gente vai ter que pensar muito mais do que simplesmente assim, é uma questão de classe social. É também uma questão de classe social, mas não é só uma questão de classe social. São duas categorias, até três, né? Porque é classe social, é a cor e é a questão de gênero, né? Que quando também a questão da mulher também aumenta ainda mais o sofrimento e a discriminação. Me permita, Paula, fazer uma observação. Quando eu fui para essa reunião na Câmara que você citou no início, a Cleonice estava lá e tinha mais outras, pelo menos umas 7 pessoas relataram cenas de abordagens truculentas, violentas da Polícia Militar, e aquilo me chamou muita atenção e eu marquei com todas elas, entrevistei longamente, conversei com Cleonice. Mas o que mais me chamou a atenção e o desejo de fazer o material, fazer a matéria, é o silêncio, entendeu? Porque a classe média, que é um silêncio cúmplice, né? Eu mesmo já presenciei recentemente uma abordagem truculenta da Polícia Militar na Estrada do Arraial, em Casa Amarela, e vi relatos de outros amigos de classe média, e a gente vê como a gente vai silenciando, e silenciar é ser cúmplice de alguma forma. Então, assim, a matéria, ela é uma denúncia, mas ela é uma denúncia não só dos abusos policiais, ou seja, do racismo institucionalizado dentro do governo, mas também do silêncio de quem vê, se choca e não age, né? Porque eu acho que quanto mais nós... Tem relatos, pelo menos no Parque do Baobá e no Parque da Jaqueira, de ações truculentas da Polícia Militar, tirando jovens negros, inclusive de 10, 12 anos, que foram revistados e tirando desses espaços, ou seja, um processo de higienização, sem que a população de classe média branca que estava nesses locais tivesse ido lá, questionado, né, abordado a polícia, porque a sociedade não pode se calar diante desses abusos, né? Eu acho que a gente precisa pensar só um ponto. Esse racismo, ele não é um racismo do governo. Sim. O governo representa o que nós somos, né? No que perspectiva nós fomos criados. Então, a sociedade, quando vê uma cena feita essa, ela se sente de alguma forma representada por isso. Ou seja, quando a gente fala na rua e a gente define assim, tem criança que é trombadinha e tem criança que é criança, tá expresso no nosso racismo. Sim. Ou seja, tem criança que não nasce criança no nosso país, ela nasce trombadinha. Eu acredito que a gente tem que pensar em 2 pontos quando a gente fala de branquitude, que é o termo usado para designar as problemáticas em se ser branco em um país racista estruturalmente. Isso significa dizer que não estou falando de um indivíduo, não estou falando da pessoa branca, não estou dizendo que a pessoa branca é ruim, que porque você nasceu branca você não tem culpa, você é má. Não, você não é uma pessoa má. Mas do mesmo jeito que o negro reproduz racismo, o negro não é racista. É impossível ele ser por uma questão hierárquica. Mas ele reproduz, porque ele é ensinado. Da mesma maneira, o branco é ensinado, como o negro também é ensinado. Só que o branco é ensinado que ele é superior, que ele é mais bonito, que ele tem mais capacidade, ele se vê, ele cresce se vendo. Quando você fala a classe média, porque a classe média a maioria é branca. E por que não se interessa? Porque não tem empatia com essa população. Por que não tem empatia com essa população? Porque essa população nunca foi humanizada de fato. Porque se a gente pensar claramente, a gente vê que a mídia que domina tudo que a gente pensa sobre tudo, né? Sobre até o que você comeu, o que você vestir. A gente finge que não está sendo dominado por ela, mas a gente está sendo dominada. Então o negro não está em canto nenhum, a gente não está no jornal, a gente não está na revista, a gente não está na televisão. A gente não está em canto nenhum quando a gente está aquela coisa bem estereotipada, ou é escravo, ou é ladrão, ou é a mulher negra sexy, ou é a mulher negra barraqueira, ou é a globeleza, ou é o trombadinha da favela.
né? Então, as nossas histórias, elas são sempre contadas da mesma maneira. Então, quando eu me vejo dessa forma. Então, como criar estímulo e perspectiva? E aí, a população branca, que já tem aí, a gente fala agora de privilégio, né? Perder privilégio é difícil. Eu concordo que todo mundo está com medo, brancos e negros, desse momento que a gente está sofrendo. Então, assim, não tem que culpar ninguém. Tem que repensar, porque dá medo. Dá medo você entender que, provavelmente, muitos dos benefícios que você teve até hoje, não é porque você é tão especial assim, ora. Pode ser simplesmente porque você é branco. Muitas das oportunidades que você julgou, que foram a vida lhe deu e que, nossa, pode ter sido fruto de muita escravidão lá no passado. A gente sabe que o sobrenome Silva, que é nome de pobre, né? Mais um Silva, inclusive usado em letras de rap, era nome de senhores feudais e a pessoa não tinha nome, né? Então é o que? É do senhor Silva. E aí a maioria da população pobre negra tem Silva no seu nome e nem sabe por quê, a gente não sabe de onde a gente vem, quem somos, né? De que parte da África eu sou. Eu não sei, eu não tenho documento, eu não tenho árvore genealógica, você tem privilégio. Eu não cresci em bairro nobre seguro. Privilégio. Eu nunca fui olhada numa loja quando eu entro. Privilégio. Esse momento que dá medo de entender que talvez você não seja tão especial assim e que você começa a olhar para o outro, caramba, ele realmente é igual a mim, tem as mesmas capacidades, parar de se surpreender quando vê um negro e achar que, nossa, é o único negro. Não, mas tem um, tem dois, tem três. Gente, 1, 2, 3 para a população brasileira, o que significa 1 ou 2? Nessa mesa eu sou uma, não deveria ser só uma, porque a minha opinião sobre tudo que está acontecendo não é única. Existem várias outras perspectivas de outras pessoas negras que não serão contadas. Mas ok, é um começo, sabe? Vendo duas mulheres como vocês me deixa feliz. Bora abrir espaço, dar um lugar de fala, que também a gente fala muito, né? A gente pode falar sobre isso, mas não pode falar sozinho sobre isso, né? Chamar alguém que vivencie isso aí. Nós estamos discutindo hoje por que o jovem negro e pobre é sempre suspeito na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Para você que acaba de sintonizar, hoje o programa Fora da Curva discute por que o jovem negro e pobre é sempre suspeito, com a professora de Direito da UFPE e da Universidade Católica, Marília Montenegro, com a integrante do coletivo Juntos, Cleonice Saraiva, e com o jornalista da Marco Zero, Laércio Portela. Nós vamos ouvir agora o professor de Direito da Faculdade 7 de Setembro, FACEP, de Paulo Afonso, Maurílio Sobral, também pesquisador do grupo Asa Branca de Criminologia, e ele defendeu a dissertação dele no curso de Direito da Católica, intitulada Racismo Institucional e a Identificação do Adolescente Suspeito a partir da atuação da polícia na cidade do Recife. Há vários argumentos possíveis contra a privatização da Eletrobras. Eu acho que 3 merecem ser citados. Um primeiro é que a energia elétrica a gente depois encontra, teve um probleminha, houve uma fala aqui que não era, mas a gente chama já. Laércio. Não, eu queria fazer uma observação do que Cleonice falou, que eu acho importante, que é o papel da mídia nesse processo todo de estereotipar, de estigmatizar a população negra, né? A gente vê recorrentemente ações, coberturas da mídia no dia a dia, especialmente no caderno, né, que se convencionou chamar de polícia, né? Quer dizer, até o nome, né, já mostra do que se trata. Quer dizer, quem tem a voz ativa na cobertura sobre delitos ou coisa do tipo, quer dizer, é a polícia, né? O caderno chama polícia. Então, a gente vê uma série de violações. A gente teve um caso recente que eu acho importante, porque foi enigmático, do caso de uma moradora de rua que teve a foto publicada no jornal Aqui PE, inclusive morta na calçada com a genitália à mostra, quer dizer, uma foto absurda, né? Ali sim um crime, né? E o Ministério Público se movimentou, a sociedade civil criticou também e o jornal teve que fazer uma retratação, publicou recentemente na capa. É aquilo que eu estava falando, o silêncio não pode acontecer, quer dizer, as instituições do Estado precisam se mover e a população, seja ela negra, branca, precisa também se mobilizar e se mover para denunciar e fazer as coisas acontecerem. Eu só queria mostrar aqui, passar rapidamente, o Intervozes fez em 2014 uma pesquisa
durante 3 meses em vários veículos de comunicação, acho que 10 capitais, inclusive Recife, né? De rádio e TV, e verificou pelo menos 9 violações à lei que acontecem regularmente, né? Eu vou citar aqui rapidamente: o desrespeito à presunção de inocência é recorrente no jornalismo, na cobertura do jornalismo, a incitação ao crime e à violência, a incitação à desobediência às leis ou a decisões judiciais, normalmente para defender, para criminalizar a população jovem negra e defender ações de ódio, né? Exposição indevida de pessoas, exposição indevida de famílias, discurso de ódio, preconceito de raça, cor, etnia, religião, condição socioeconômica, orientação sexual ou procedência nacional, identificação de adolescente em conflito com a lei, que é proibido, violação do direito ao silêncio. As pessoas têm um direito ao silêncio. Às vezes o jornalista, quando vai fazer uma cobertura com jovens, especialmente, são populações mais vulneráveis, têm menos formação, e força uma declaração, coloca ali contra a parede, né? Age o jornalista como se fosse um policial, e tortura psicológica, tratamento desumano, degradante, que a gente vê em várias situações de cobertura do jornalismo. Eu acho que esse registro é importante, porque houve uma iniciativa importante da sociedade civil, do Ministério Público, e era importante fazer esse registro aqui. Ô Marília, é um ciclo vicioso, né? Como você estava falando, a sociedade alimenta as políticas públicas, que são alimentadas pela sociedade, e vice-versa, e vai ficando, né? Isso, e parece não, né? Acho que foi pontuado muito bem aqui da invisibilidade da população negra nos espaços públicos, que na verdade se tornam espaços privados. E eu acho que isso ficou muito evidente na matéria, quando a gente vai falar do Parque da Jaqueira, quando a gente vai falar do Marco Zero, né? Então, a abordagem de uma cidade que não é majoritariamente branca, e nesses espaços a gente inverte a lógica de um espaço público, né? Então, a gente vai, e as pessoas negras, quando chegam nesses espaços, elas são convidadas, abre e fecha aspas, a serem retiradas desses espaços, né? Então, a gente vai pensando como é que essa lógica existe um constrangimento dessa população branca, né, de se ver, e aí é o que foi colocado aqui, esse exercício de alteridade, esse exercício da gente se ver no outro, né? Se nem nos espaços, nas escolas privadas, nos parques, abre e fecha aspas, privados, as pessoas se sentem numa cidade branca, né? E aí a gente vai ter que pensar como é que essa população negra, ela chega nesse espaço. Que espaço é esse que ela chega, que ela causa esse medo, tão originariamente o medo negro, né? Então a gente vai ter que pensar. Eu queria ler só um trechinho de 2 professores e pesquisadores, colegas nossos, professora Ana Flausina e professor Felipe Freitas, que são professores baianos, mas tiveram a formação na UNB, e que eles dizem o seguinte: uma das maiores sonegações do racismo é o confisco da palavra. A demanda social pelo vilipêndio dos corpos, materializada em tortura, encarceramento e morte, só se sustenta pela interdição de se verbalizar a dor, de se denunciar as violências, de se politizar o sofrimento. O abafamento das vozes negras, em última instância, tem garantido a naturalização do terror racial, vendido o extermínio como necessidade e projetado o genocídio como consenso blindado a qualquer questionamento consequente. Ou seja, a gente não enxerga o genocídio que a gente produz todos os dias no nosso país, né? E é isso. E quando a academia, por vezes, e esse livro, Discursos Negros aqui, os pesquisadores e professores pontuam muito bem, quando a academia chega nesse espaço, é como se ela quisesse apenas anunciar, né? Ela anuncia aquela situação. Uhum. E a academia continua branca e pontua a população negra como um objeto de estudo. Então, isso a gente precisa trabalhar, né? E a gente precisa trabalhar, estamos numa rádio universitária e precisamos trabalhar isso a partir do movimento da academia, né? Do que é que a gente produz, do que é que a gente reproduz e qual é o espaço da população negra na academia. Exatamente. O que eu estava pensando enquanto ela lia, né? Eu já li algumas partes desse livro, é que, como a gente estava conversando antes, quem são os policiais? De onde eles vêm? Quem são essas pessoas? Porque, como a gente estava dizendo, né? Uma pessoa lá de classe média, ela vai ser advogada, médica, jornalista, mas ela não vai ser policial, ela não vai se expor a essa violência, ela não vai se expor a uma violência que ela nunca sofreu. Eu tenho certeza que se vocês tivessem visto a quantidade de morte que eu já vi na minha vida, talvez vocês não aguentassem. Quando eu faço um relato simples, as pessoas fazem,
Nossa, meu Deus, eu cresci vendo isso. Pra mim não é algo mais que me cause surpresa. Me causa sim dor, mas não surpresa, porque é corriqueiro no meu dia, até hoje, ver esse tipo de agressão. Então, os policiais, eles vêm de lá. É meu irmão faz. Tá estudando para passar no concurso, né? Da Polícia Militar. Então, são esses jovens que estão se formando policiais, crianças como eu, que crescem vendo e naturalizando violência e se vendo como inferior. Porque o racismo institucional, ele faz com que negros não se enxerguem. Por quê? Porque nossa história não é contada na escola, sabe? Quando a gente fala do descobrimento do Brasil, que eu nem concordo com esse tema, porque os índios já estavam aqui, mas enfim. E a gente não conta a história dos negros, só escravo, aí veio uma pessoa maravilhosa lá e libertou todo mundo. Não foi assim. Foi a base de muita guerra, de muita resistência. Tem gente que nem sabe que Zumbi dos Palmares morreu na Praça do Carmo, gente. Olinda, aqui, um grande nome do movimento negro, importante nessa luta para que hoje nós possamos dizer que somos negros livres. Porque a escravidão, ela existe, o racismo, ele existe de uma maneira ainda velada, silenciada, colocada para a população preta e pobre como normal. Nós estamos querendo defender você, mas você está querendo me defender de mim, que sou um jovem mal educado, isso falando questão de educação mesmo, escola, né? Sou um jovem mal educado, que vive em condições minimamente dignas de alguém, muitas vezes sem comida, sabe? Sem estrutura nenhuma. Eu vou para a escola, quantas vezes já fui para a escola só para comer? Então, como alcançar o espaço da academia, por exemplo, se tem gente que ainda questiona por que cota, que acha que cota é coisa de gente racista e que não sei o quê. Então, como que a gente chega nesse espaço? Na minha sala de aula, minha segunda graduação, e na minha sala de aula só tem eu e mais 2 pessoas negras, gente. E uma é totalmente embranquecida, que eu digo, né? Tenta se aproximar ao máximo de um padrão branco. E nem discute as questões que eu levanto, sabe? Tá lá imparcial, porque às vezes é melhor você só... Porque quando você entende o que machuca, o que te aflige, você não consegue mais ficar calada. E a gente é acusado de mimizento. Mas o que é mimimi? Mimimi é choro, é o que a gente faz, a gente chora. Eu choro porque eu já perdi mais de 20 integrantes da minha família. Eu choro porque no cemitério de Santa Amaro tem mais de 15 parentes meus enterrados. Pessoas que nem tiveram oportunidade de fazer nada. Eu sou a primeira pessoa a me graduar. Então, nós negros estamos sempre sendo os primeiros da nossa família a fazer qualquer coisa. Então, eu sou a primeira a me graduar, minha avó é ex-escrava. Então, assim, como que dá pra você me dizer que eu não posso falar sobre isso? Isso me dói. Eu vejo uma abordagem policial, choro desesperadamente, tenho síndrome do pânico. Pra mim, isso é uma dor real, pra você não importa, mas pra mim dói. Dói a minha alma, são os meus que estão morrendo todo santo dia. E a empatia que a gente pede não é um favor, não é se importe pelas minhas causas. Porque o racismo, ele não só me mata, ele nos mata. Porque o que a gente vê? Que esses jovens que não tiveram nenhuma oportunidade estão invadindo o teu espaço agora. Né? E aí a gente vê, bota a polícia, né? Militarismo, volta à ditadura 2018. A gente vê essas coisas porque tá começando a te incomodar. A violência que antes estava concentrada na periferia, agora tá chegando no teu bairro. Agora, ditadura, vamos colocar todo mundo no lugar, né? Porque não, pra vir aqui me incomodar, porque enquanto a gente tava se matando lá, ninguém se importava. Inclusive os bairros, né? Na cidade existem os bairros, né? A cidade é dividida. Existem os bairros que são dos negros, os bairros que são dos brancos. Quer dizer, a gente falar isso parece uma coisa assim, para quem nunca se parou para pensar nisso, parece um absurdo. Como assim? A gente vive uma democracia racial, tá todo mundo junto na rua, no carnaval, na praia, mas os bairros estão aí segregando, né? Deixa eu fazer uma observação muito rápida aqui sobre essa coisa da polícia. É que eu acho que tem um viés aí. Quando se decide, como a polícia em Pernambuco, há uma decisão clara de se privilegiar o flagrante em relação à investigação. Você veja que no ano de 2015 se investiu, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, se investiu em investigação em Pernambuco em torno de 900 milhões de reais. 991 mil reais. E a investigação e o investimento em policiamento ostensivo
chegou a 1,7 bilhão. Quer dizer, é 900 mil contra 1,7 bilhão. Quer dizer, e quando a gente está falando em flagrante, a gente sabe, flagrante é na rua. Na rua você tem recorte de classe, recorte de gênero, recorte de cor, né? Quando você fala em investigação, que exige muito mais apuro, e você não sabe aonde vai chegar aquela investigação, vai pegar de fato quem cometeu um crime, é diferente quando você vai para a rua fazer o flagrante, porque o flagrante na rua, ele tem cor, tem gênero, tem classe social. E privilegiar a ação de flagrante na rua afinal de contas, trabalhar do ponto de vista territorial, né? De definir limites territoriais de circulação na cidade. Mas isso tem uma razão de ser muito simples. Por que eles querem fazer isso? Nós estamos vivendo um momento, né, político muito... que os civis, né, pessoas que antes não discutiam política, estão discutindo política, né? Não temos um avanço que deveríamos, mas hoje você vê a pessoa questionar quem é seu candidato, vê as pessoas se importarem, né? Quem vai votar e tal. Então isso é só uma estratégia, sabe, de ataque a uma população, meio que para cegar e poder, de outra forma, silenciar, fingindo que está tentando ajudar. Porque só quem vai ser retirado é quem já é retirado normalmente, só que agora em grande quantidade, alimentando esse auto-ódio e não humanizando esses policiais de forma nenhuma. Mas como que se humaniza policiais? Esses policiais que eu citei, que eu expliquei quem eles são. Como se humaniza? Porque já são homens formados, né? E aí tem o machismo, e aí tem várias outras questões também envolvidas. Como você desconstrói essa pessoa dentro desse processo? Mais uma cultura de violência, né? De gênero, de todo tipo, né? A gente está chegando ao final do programa e eu queria fazer uma rodada final com vocês que falassem rapidamente como reagir a isso, né? A sociedade, de alguma maneira, está mostrando, tá dando sinais de reação. Como é que o coletivo que você participa, o coletivo Juntos, atua e se está aberto à participação do público? Marília, a universidade está, de alguma forma, se abrindo para essas questões com a inserção, né, de jovens negros nos cursos, né, de graduação? Como é que vocês veem isso? No momento, eu trabalho com youtuber, né? Então eu faço essa divulgação dessas pautas, comentando isso com as pessoas que me acompanham e colocando na internet, que eu acredito que é uma ferramenta de maior alcance, assim, das pessoas realmente. No Coletivo Juntos, a gente é muito militante. Qual o canal? 100% Negra. 100% Negra no YouTube. Vamos divulgar também na nossa página do programa hoje. Ok, obrigada. E no Coletivo Juntos, como se trata de coletivo, nós somos mais incisivos, né? Então a gente busca estar sempre participando de todos os movimentos, realmente de sair à rua e gritar, mas a gente trabalha dentro da comunidade, com os jovens da comunidade, falando, ensinando, indo nas escolas, dando palestras sobre gênero, sexualidade e racismo, contando a história real do racismo no Brasil, que não é contada, e mostrando principalmente uma questão, além do falar, além do explicar e além de contar a história para essa população negra que está realmente precisando de socorro urgente, mostrar. Estar lá, como estar aqui agora, já faz totalmente a diferença. E quanto ao policial em si, ao tratamento, eu acho que é bem utópico a gente pensar, como a gente estava conversando, né? Em uma solução para eles, como reagir a eles, porque como a gente sabe, né, quando a gente reage, já é quebra de autoridade, e aí, se você não ia preso, você acaba sendo, só porque você reivindicou seus direitos. Eu não acredito que a população tenha que reagir, principalmente negra, porque eles só querem, na verdade, um motivo para nos enjaular e nos matar, que a gente morre intelectualmente, fisicamente, todos os dias. Então infelizmente, tentar fazer trabalho de formiga, né? Como esse programa, conversar com os amigos, e a pessoa branca que é privilegiada pelo racismo e que estão acima desses policiais militares, estão na base, gente, estão na base. É como o menino que rouba, o policial, ele não é o comandante, sabe? Ele não é a cabeça que rege como as coisas vão funcionar. Isso também não é uma questão de a gente estar criticando a polícia em si. A gente está criticando o sistema que faz com que a polícia hoje no Brasil tem a visão apurada para negro e pobre. E para mais nada. E passe despercebido.
Obrigada, Cleonice Saraiva, do Coletivo Juntos. Marília? Às vezes, nesse momento que a gente está agora, parece que a gente fica com pouca esperança, né? Mas a gente escutando tudo que foi falado aqui por Cleonice, a gente vai vendo que as redes, elas estão se formando. Né? Eu acredito muito nessa perspectiva de redes que se formam. Das intelectuais negras que estão trabalhando incessantemente aqui, né? No convencimento, na educação, na paciência enorme de nos explicar, né? De sentar com as pessoas brancas e ter que explicar. E eu acho que essa é uma característica forte e de grande transformação das mulheres negras, das nossas intelectuais negras que sempre tiveram aqui tão invisibilizadas na academia, né? E a gente vai trabalhando e fazendo esse esforço, né? Esse esforço que vem numa perspectiva de um diálogo muito feminista. E eu digo que eu tenho muita esperança sempre em nós mulheres. E fico cada vez mais impressionada com a paciência e com a força, especialmente das mulheres negras, nesse debate. Muito obrigada. Obrigada, professora Marília Montenegro. Laécio? Não, muito breve. Discutindo do ponto de vista da mídia, da construção simbólica, né? Eu acho que a gente precisa, no jornalismo, como a gente constrói símbolos, significações, a gente precisa refletir muito sobre tudo que a gente escreve, sobre esses processos todos de invisibilizações que o jornalismo reitera diariamente, né? Acho que e aí puxando por ser a área onde eu atuo, eu acho que as redações, as grandes, as pequenas, as alternativas, independentes, as mainstream, todas precisam também abrir espaço para a diversidade, né? A gente não pode estar nesse lugar de branco, classe média, falando em dar visibilidade, dar voz, né? Porque não é isso. A gente precisa, na verdade, abrir as redações para a diversidade, quer dizer, os negros precisam estar escrevendo sobre o Brasil, né? Praticando jornalismo, sendo produtores de conteúdo, né? E ocupando esse espaço. Por isso que defender coisas como as cotas, ações públicas como as cotas, são importantes para que a gente tenha esse ambiente de diversidade no jornalismo, na academia, nos movimentos sociais. Eu acho que assim a gente pode avançar nos próximos anos. Obrigada, Laécio. Nath Cruz tem uma informação da redação, que é uma programação para amanhã. Amanhã acontecerá o Vamos de Preto, um encontro organizado pelo Núcleo de Negras e Negros do PSOL, que reunirá lideranças intelectuais e ativistas de vários lugares do país, como Aura Carolina, Fábio Nogueira, Marielle Franco, Mestra Janja, Douglas Belchior, entre outros, com o objetivo de somar forças na luta contra o racismo. Além das discussões, o Vamos de Preto contará com apresentações artísticas e a realização de uma feira afroempreendedora. O encontro é aberto ao público e terá início a partir das 14 horas no Pátio de São Pedro, no centro do Recife. Obrigada, Nath. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, por Laécio Portela, por Aline Dourado e Manuela Valença, estudantes de jornalismo. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. Nas redes sociais, Nath Cruz e Vitor Aguiar. Esta foi a edição do dia 1 de novembro de 2017. A gente volta na próxima quarta-feira e amanhã você fica com a reprise do programa de quinta-feira com a apresentação de Eduarda Rocha. Quem tem direito ao aborto no Brasil? Se perdeu o programa de hoje, ouça a reprise às 10 da noite. Acompanhe também o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente está divulgando por lá muita informação que você não vê por aí. Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas e 7 minutos.